Só para você ligado no canal do Boi em todo o Brasil, muito boa tarde. Começa pontualmente às 4 da tarde, mais 32 minutos pelo horário de Brasília. Mais uma edição do programa No Trilho da Marcha. Esse programa de informalidade, mas de muita didática e o assunto principal, claro, o Manga Larga Marchador, que está na sua 37ª Nacional aqui no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, de onde falamos ao vivo desde o último dia 15, 16 na verdade, na segunda-feira, quando iniciamos aqui as transmissões desta que é a Copa do Mundo do Cavalo Manga Larga Marchador. Como sempre, chegou quase no fio do bigode aqui o nosso Gianfranco Cunha Ferreira, que está aqui do meu lado direito, na sua ponta esquerda aí do seu monitor. Ele está aqui mais uma vez emprestando todo o seu conhecimento e a sua excelência com o trabalho que ele tem do Manga Larga Marchador. Na ponta oposta, já que eles são sempre adversários em pista, estou com o Fernando Melo Viana, são companheiros, são amigos, quase irmãos, mas na pista eles estão sempre brigando, viu, moçada? Não, de vez em quando a gente tá junto também. Nem sempre, foi um terceiro ontem, juntinho e misturado aí. Eles ganham de vez em quando juntos. Ontem nós ganhamos junto aqui. Mas então, isso que é bonito. E essa informalidade desses caras que atraem tanta gente já no canal deles, no Net Marchador, e que aqui, dentro do canal do Boi, claro, a gente está mostrando uma programação muito diferente que fala exclusivamente de Manga Larga Marchador. E para falar um pouco mais a fundo, mostrar em detalhes o que é, ou um pouco mais do que é, né, e de o Manga Larga Marchador, e de como funciona a metodologia dos julgamentos. Nós estamos nesse momento com a marcha batida de volta à pista. Nós temos aqui dois árbitros da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Manga Larga Marchador. Estou com o Paulo Lobo aqui do meu lado e também com o André Quadros, que já trabalharam hoje de manhã, né? Daniel, eu só vou te interromper um pouquinho, já que aqui na Nacional eu sou o Fernandinho natural e o Fernandinho é o Gian, né? Porque o contrário lá no programa tem é assim, essa troca também. ele chega em cima da hora e eu que chego antes, entendeu? Aí esses combinados da Nacional... Aqui na Nacional nós trocamos os papéis. Mas aqui o público é muito grande e o Brasil inteiro está nos assistindo. Eu tenho que dar aquela imagem, fazer aquela imagem, que eu sou um cara rigoroso, de horário, disciplinado. Nós trocamos. E muito legal quando antes dos meninos começarem a falar, porque são dois árbitros e dois caras que têm assim, uma influência muito forte na minha vida profissional. Porque o André é de Vitória da Conquista, eu fui criado lá, fomos contemporâneos, eu sou mais velho que ele, tinha uma irmã dele que a gente foi colega de sala, inclusive de DCE, então começamos a trajetória junto. E o Paulinho, já dei muito cascudo nele, certo? Porque inclusive eles são muito importantes, a família do Paulinho, na minha vida profissional. Foi lá que foi a primeira convívio que eu tive com veterinária. Lá eu decidi fazer veterinária. Tomava muito esporro da mãe dele, porque não estudava direito. Descontou nele depois no cascudo. Descontava nele depois. E assim, eles foram muito importantes na minha vida profissional. Sou padrinho de casamento dele, de todos os irmãos dele. Então, assim... Só um adendo, boa tarde a todos. E infelizmente eu não posso descontar nele, nos animais, porque eu sou profissional. Tem que ser. Aliás, exatamente. Nós vamos falar um pouco também. Então, assim, é muito bacana, além de tudo, porque a gente... são duas pessoas que eu tenho assim, um respeito e uma admiração muito grande, porque foram muito importantes para mim e a gente é amigo antes de qualquer coisa. Xingo eles demais, eles me xingam também, mas somos tudo amigos. Lá dentro tem essa lisura, né, Paulo? Eu queria que você começasse falando exatamente em cima disso que você acabou de citar. A concentração, a transparência, você ali dentro, por mais amigo que vocês sejam de todos que estão circulando aqui, essa multidão que está passando aqui pela Gameleira esse ano, vocês lá dentro se fecham num mundo particular. Conhece os peões, às vezes conhece a marca do cavalo, o criatório deles, sabe da importância, a festa que faz, a sua decisão, né? Em cada detalhe vai conferir, mas a transparência, o isolamento seu é completo, né, Paulo? Boa tarde mais uma vez, agora sim oficialmente. Mais uma vez, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar participando do programa. É exatamente o que você falou. Se a gente entrar ali um pouquinho descontraído, um pouquinho desconcentrado, perdão, a gente pode acabar escorregando em alguma classificação. Então, a gente teve a oportunidade de nascer no meio do Manga Larga Marchador. Eu, particularmente, venho em todas as exposições nacionais desde 1985, do primeiro ao último dia. Eu nunca faltei uma nacional desde 85 e há 11 anos julgando, podendo participar nos julgamentos aqui da Nacional. Então, é o lugar que a gente
frequenta, que tem a família, que tem os melhores amigos e, como você bem falou, a gente conhece praticamente todo mundo, se não próximo, mais de vista, e lá dentro é outra coisa, é outra situação, a gente tem que estar concentrado e fazendo o que a gente tem que fazer o certo, buscando os animais mais representativos para a gente premiar na cabeceira. Tanto na morfologia quanto na marcha. Na morfologia não, mas na marcha, quando você julga o animal em movimento com o seu peão, depois você precisa montar esses animais. Aliás, quando você vê na pista, olha lá a festa que está acontecendo, já saiu um prêmio ali e a turma faz festa mesmo, porque é um campeonato nacional, imagina só a importância disso. Eu hoje de manhã conversei com um dos peões que está apresentando os mais de 1.500 animais que estão aqui no parque, lá na pista, da marcha picada, e a gente vai daqui a pouco citar essa diferença. E ele me dizia e confirmava, todos os apresentadores de animais precisam, pelo regulamento, apresentar o mesmo uniforme, que é a camisa bege, né, da associação, o colete com numeração, colete vermelho com a numeração, e o mesmo chapéu, que parecia que é esse aqui, né, que o Paulo está usando, todos, 100%. Mas vocês também mandam, e aí quando eu vi as pessoas de azul, eu falei, mas esse aí não é peão, então esse não é apresentador, vocês precisam montar também, né? O que isso representa, André? O que isso faz? Porque tem mais de um árbitro, e tem diferença quando o cavalo sente outra pessoa que não o peão que está acostumado a montá-lo, né? E isso muda muito no trabalho de vocês lá dentro? Bom, boa tarde, Daniel, boa tarde, Jean, Nando. Prazer muito grande, como o Jean falou, muitos anos de convivência, né? E só pegando o início que o Paulinho falou, do compromisso que a gente tem, né? Do envolvimento que a gente tem desde criança, acompanhando a exposição. Nós lá em Vitória da Conquista, por muitas vezes faltamos aula para assistir julgamento, minha mãe ia me buscar na escola, os professores não entendiam, ela não tenta entender não, isso é cavalo, criação do Mangalarga Machador, isso aí, é paixão. Então, o cavalo era o álibi, né? Mas essa paixão que envolve todos nós, então você falou aí do envolvimento dos peões, né? Você pode ter certeza que eles terão aí uma semana de folga e na próxima semana já começa a preparação para a próxima nacional, então é um envolvimento total. E essa necessidade, né, de fazer uma boa preparação dos animais, o Fernandinho e o Jean sabem muito bem, da necessidade de preparar o seu animal para chegar aqui, e isso é importante que você falou. O cavalo tem que estar pronto não só para o peão que está acostumado com ele durante o ano todo montar. Então, aqui na Nacional, por exemplo, são 5 árbitros diferentes. Né? Por mais que tenham nível de equitação próximo, mas é uma sensibilidade diferente entre os 5 árbitros. Fora as exposições durante o ano. Então, um animal que começa a ser preparado daqui a 15 dias para a próxima Nacional, terá que ser montado por muitos árbitros até chegar na Nacional do ano que vem. Então, essa preparação é muito importante. Morfologia, André, vou aproveitar então a sua experiência que está aqui, você já passou pela pista agora e vai continuar até o dia 28, ainda tem muito trabalho e muita responsabilidade. Morfologia são quantos itens que vocês têm que observar? E tem diferença do que é a marcha batida para a marcha picada, essas duas modalidades? O que você observa é a mesma coisa? É muito item, né? Na verdade, toda a conformação do cavalo a gente tem que avaliar. Então, agora, quando você me pergunta sobre a picada e a batida, os itens são exatamente os mesmos, porque quando a gente julga a morfologia, de início e em primeiro lugar, pelo grau de importância, a gente vai avaliar a expressão racial. Esse animal é da nossa raça? Tem expressão racial? Tem. O resto é função. Então nós vamos avaliar a morfologia do animal pensando na sua função. Qual que é a função do nosso cavalo? A função do nosso cavalo é o movimento, né? Seja ele uma marcha, um passo, um galope, mas o movimento. Então a gente tem que procurar ali naquele animal qualidades de angulações e proporções pensando na qualidade do movimento. E aí, dali para frente, tem uma série de coisas, comportamento, aprumo, enfim, uma série de características, expressão do olhar do animal, às vezes conta muito, né? Isso, a gente tem que avaliar a vivacidade, né, a altivez do animal, né, além da expressão racial, aquilo que realmente exprime a raça, a forma da cabeça,
o olho, aquele olho mais saltado que o manga larga machador tem, sempre também pensando na função dos órgãos de sentido, que é captar um campo visual maior, orelhas, né? E aí direção de pescoço, espada, o nível de articulação dos seus membros, quando do passo, a amplitude do passo, o tipo de movimento. Então realmente é uma série de coisas, um conjunto de coisas que a gente avalia, sempre pensando na qualidade do movimento. E o movimento que você tem que analisar com detalhes antes deles passarem a desfilar já depois do pódio, né, Paulo? Como é que é feita essa medição? Porque tem categoria que tem muitos animais, pode demorar até 2 horas, 2 horas e meia, um julgamento. Porque tem que ser muito bem delimitado o que o cavalo pode apresentar e o que ele poderia apresentar. Você sente também isso, né? Não, com certeza. Especificamente eu estou jogando marcha, né? Aqui na Nacional, todas as vezes eu joguei marcha. E assim, é muito pequena essa linha de percepção entre esses animais, que só vêm para aqui, para a Nacional, os animais que estão pré-classificados. Os melhores ganharam animais. Etapas, né? Exato. Então os melhores animais do Brasil, teoricamente, estão aqui. Teoricamente porque um ou outro pode ter se lesionado. Só uma observação com relação ao tempo. A prova pode durar durante todo o tempo, até 2 horas, 2 horas e meia, mas os animais não andam 2 horas, 2 horas e meia. Existem fases de julgamento, né, em que esses animais estão em baterias, se forem a partir de 21 animais em cada campeonato, então é dividido em baterias. Então hoje existe uma preocupação, sim, sempre existiu, e hoje mais do que nunca, em preservar e tentar diminuir o tempo de prova dos animais, para que evite o máximo com isso, que não seja o ideal ainda, mas que a gente tem tentado cada vez mais, e a ENA está muito atenta a isso, para diminuir o tempo de prova ao máximo. Daqui a pouco eu quero ouvir também o Jean e o Fernando, que já foi árbitro, já esteve lá na pista, mas no caso da marcha, você monta primeiro, o peão apresenta primeiro, e se isso não pode ocasionar alguma influência no desempenho do animal, dependendo do tempo em que você, árbitro, ou qualquer outro colega seu, dos 5 que montam, se tem alguma influência no tempo que ele já marchou para até você subir nele. Com certeza tem, sim. Agora, isso você leva em conta daí? Isso a gente leva em conta, mas assim, o animal que tem que ser campeão, ele tem que estar preparado também, né? Não é só, existe uma preparação, e aí o Fernandinho e o Jean vão poder falar ainda melhor do que a gente está ali para avaliar, mas existe esse tempo de avaliação. E o animal que merece ser campeão, eu acredito que ele deve e pode ser montado em qualquer pessoa, em qualquer nível de adestramento, e se ele está pouco aquecido ou se ele andou o maior tempo possível. O animal que merece ser campeão, realmente ele não tem que escolher a hora de montar e nem o horário que o árbitro vai montar, se ele está bem pronto, se ele está pronto não, se ele está mais aquecido ou menos aquecido, ele tem que chegar lá e fazer valer. Você não queria estar... Bom, você já esteve na pele deles, né? Mas agora de fora aqui é mais fácil para você, né? É o que eu acho importante salientar, pessoal que não conhece bem ainda o manga larga machador, é que eu participo de outras provas de equitação, mas na maioria das provas que a gente conhece de rédea, se você tem um cavalo um pouco mais difícil, mas é bem treinado com o cavaleiro, e o cavalo tem uma equitação de boa qualidade, mas é um cavalo um pouco mais difícil, você fazendo um bom aquecimento, você vai lá, pode ser campeão mundial. Aqui é diferente. O cavalo tem que estar bem adestrado com o peão e preparado para aceitar uma montaria de uma pessoa que ele não conhece. Então, quem prepara cavalo de equitação, a gente sabe que isso é um grau de dificuldade maior. Porque aqui de uma não, né? Não, de 5 pessoas. Então, não basta ser bom de rédea, ele tem que ser um cavalo fácil de montar. Então a equitação, o treinamento que a gente faz é um pouco diferente de uma prova de rédea, de uma vaqueira, prova de adestramento clássico. Nós temos que também exigir que o cavalo seja um cavalo fácil de montar com outras pessoas, porque senão aqui eu acho que é difícil ganhar. Se ele alterar muito com o juiz, né, for um cavalo um pouco mais difícil, com certeza ele não vai ter uma boa classificação. É muito importante o que ele falou, porque hoje quando eu conversei com o Fernando também ao vivo, o cavalo tem que ser, o princípio básico dele é você receber amigos, convidados, familiares e colocar o pessoal para cavalgar com você. Então se o animal não só aceita uma pessoa, não vai para a cela dos amigos. Então é muito importante o que você está falando, afinal de contas é o princípio, né, do cavalo. A filosofia do machador é um cavalo para todos, né? Diferente de um cavalo de adestramento, que quem faz essas provas de rédea, o cavalo fica muito personalizado. Entendeu? O cavalo de rédea, ele fica muito sujeito à pessoa que monta o cavalo que monta. Tanto é que para você adaptar
acostumar com outro cavaleiro, às vezes demora 6 meses. Né? Já num cavalo de marcha, o trabalho nesse ponto é muito mais difícil, que a gente chama de confirmação, porque o cavalo tem que ter todos aqueles exercícios obrigatórios que faz no dia a dia, além da resistência que tem que ter, toda a preparação, e ainda ser altamente adaptável, né? Ter uma equitabilidade fácil. Agora, ele falou agora de comportamento. Eu achava importante, tanto o Paulinho como o André falarem para o público, que é um público muitas vezes leigo, o que eles avaliam, os itens que eles avaliam. Na marcha são 6, o Paulinho vai falar e o André falar um pouquinho sobre isso. Pode começar, inclusive começa com uma questão que eu tenho sobre o comportamento. É muito difícil você pontuar um animal que não tenha um comportamento adequado dentro da pista. Né? É um dos itens. Um dos itens e, sem dúvida, uma das grandes virtudes do Manga Larga Machador. O cavalo extremamente dócil, um cavalo inteligente né, no trato, mas principalmente é um cavalo dócil, um cavalo que a gente não pode de forma alguma perder essa característica do Manga Larga Machador, né? Seja no trato diário, num peão que tem uma facilidade de entrar numa baia para fazer a limpeza da baia, levar seu alimento, né? E o cavalo está ali quieto, fica ali numa boa, como na montaria, como aqui na exposição. Sem dúvida a gente tem que primar por isso, mas isso é uma coisa tão intrínseca do Manga Larga Machador que é raro hoje a gente ter que tomar uma atitude mais drástica por falta de comportamento, e se tiver, temos que tomar sim. Então, um animal que tem uma atitude de bater, de morder o peão, né, ou bater ou dar coice, então isso é desclassificante, mas realmente é muito difícil a gente ver isso. É uma coisa que a gente vem selecionando há muito tempo, então isso aí é muito importante, é uma característica muito boa do Manga Larga Machador. Como eu falei, o que a gente avalia no julgamento da morfologia, a gente vai avaliar, em primeiro lugar, a expressão racial, a caracterização racial, né? A posição física dele. E assim, se ele é da raça, se ele é Manga Larga Machador, entendeu? A expressão, a gente costuma, para o pessoal entender, se a gente colocar um cavalo na baia e abrir só aquela portinha de cima, o cavalo botar a cabeça ali, você fala, esse cavalo é Manga Larga Machador, aquele ali é Campolina. E como então, você sabe, o Manga Larga Machador te chama a atenção imediatamente. Pois é, as características que estão no padrão. A cabeça de forma triangular, né, fronte larga, olhos afastados, olhos saltados, orelhas bem dirigidas para cima, mas principalmente a forma da cabeça e essa fronte mais larga e o olho também, o olho mais saltado. Isso é uma característica do Manga Larga Machador. Uma cabeça bem delineada, onde você enxerga bem todos os ossos, a comissura labial. Então isso salta aos olhos e isso está lá no padrão. Tudo que a gente faz dentro da pista, toda a avaliação é em cima do padrão, daquilo que está escrito lá e foi definido pelo Conselho Técnico. E que é muito rigorosamente seguido, né, Paulo? E na marcha? Tem muito mais detalhes, né? Não, na marcha também tem vários detalhes, são 6 itens, como o Jean falou, e esses 6 itens são divididos em vários subitens. Né? Eles têm pesos iguais, mas a gente sabe que o gesto de marcha ele tem que ser soberano. Não adianta um cavalo ter estilo, ter cômodo, ter rendimento, regularidade, estar bem adestrado, se ele não tem a característica essencial que caracteriza a nossa raça, que é o tríplice apoio. O gesto de marcha, gesto propriamente dito, é a qualidade de movimento. E o diagrama, o grau de dissociação, é o outro subitem do gesto de marcha. Então, a gente parte deste gesto de marcha, que é o que caracteriza o nosso cavalo, a nossa raça. Ele dissociado, diagramado, né? E acima de tudo com movimento bom também. Aí muda, né? No seu julgamento da picada para a batida já muda bastante. Não, os itens são os mesmos. O que diferencia a marcha picada da marcha batida são os tempos dos apoios quando ele se locomove. Então, os animais de marcha picada, eles têm um tempo de tríplice apoio um pouco maior, a incidência do apoio lateral um pouco maior na marcha picada em relação à marcha batida, sendo ambos com incidência do tempo de apoio diagonal também maior, tanto picada quanto batida. Fica meio difícil para o leigo entender um pouco mais, mas enfim, é esse tríplice apoio que eu falei que é a característica da nossa raça, que faz com que o nosso cavalo transmita até certo ponto menos atrito, tenha mais contato com o solo, seja mais machado e mais confortável de se montar. O Jean chegou a falar aqui esses dias pra gente. Posso fazer o merchan, não? Não, pode. Quem tiver dúvida, entra lá, www.netmachador.com.br e assista, né? Tem 2 cursos lá,
de metodologia de marcha e metodologia de morfologia, que vai explicar isso desde o início até a fase final, como são as etapas, tanto do julgamento de marcha quanto de morfologia. Mas você chegou a falar aqui esses dias que pelo samba que faz, né? O samba é que dá a noção para quem é leigo e começa a estudar, por exemplo, quem acessar agora o Net Marchador, vai ver pelo som talvez já um princípio dessa diferença. O Tem um sambinho diferente. O som, o teá da mais batida e o pá da mais picada é bem característico. O Jean tem a língua presa, ele não é a pessoa mais pra sambar. para falar isso. Pra sambar, né? Mas é mais ou menos por aí. Mas o Fernando, é mais cômodo estar aqui fora do que lá dentro, porque a responsabilidade desses caras, eu não queria estar na pele desses caras, não. Outro dia me falaram assim, você tem saudade de voltar a ser juiz? Porque eu sou do quadro licenciado. Eu falei, nenhuma. É uma das piores profissões que tem, mas eles gostam mais que eu. Eu fui colocado assim, empurrado no quadro de árbitro. Não foi bem eu que quis ir pro quadro de árbitro. Aí eles me falaram, mas é ruim a profissão. Eu falei, é bem ruim. Agora pior é só o diretor da AENA. Diretor da AENA, o diretor do quadro de árbitro é pior ainda, eu acho, a profissão. Mas é uma profissão difícil, né? Porque aqui ainda mais, porque não é igual no futebol, né? Que um time ganha e o outro perde, metade da plateia está satisfeita. Aqui não. Porque o reservado queria ser campeão. Então Só é um ganha. um só realmente que está satisfeito. E aqui não evoluiu pro VAR, nem nunca vai. Não. O árbitro de vídeo não vai existir nunca aqui, já muito pensou? mais difícil de agradar a plateia. Só que tem que as pessoas que estão envolvidas no julgamento, tem as pessoas que estão por fora, que estão apostando, fazendo bolão, aí é mais light, né? Mas é uma profissão bem complicada, bem difícil. Você tem que ter muita personalidade. A gente brinca que não queria estar na pele deles, E mas é de admirar o trabalho desses caras. Nacional. Ah, imagina, a responsabilidade é muito grande. Quantos animais você subiu e desceu hoje? Hoje só foram 3 campeonatos de macho-picada, foram 60 animais. Só 3. 3 campeonatos de 60 animais. Amanhã vão ser 100, que são 5 campeonatos. E aí no último dia também é o mesmo sistema. Na mancha batida eles montam realmente mais. Esse ano eu estou jogando mancha picada, eu acho que tem 350, mais ou menos, 350 animais para julgar aqui durante esses dias aí. Não é muito fácil a gente ver, e eu soube aqui, André, que é quase impossível um animal, na morfologia, ou mesmo principalmente na marcha, porque depois tem aquela maniabilidade, um cavalo pode mexer a cabeça diferente e já perdeu o ponto. Zerar é impossível, né? Não, no julgamento da prova funcional, já temos aí, de vez em quando, a gente vê animais que zeram, fazem. O profissionalismo hoje no Manga Larga Machador está muito grande. Então, toda a preparação, né? Fernandinho e Jean estão aí, mexe com isso. Né? O empenho, não só para apresentar na morfologia, ajustar na marcha, mas estão treinando muito hoje a prova funcional e já tem gente zerando a prova aí. A turma está de parabéns. Aqui, essa semana, inclusive? Eu não sei. É muita passagem, né? Mas muita. Até ontem, ninguém tinha zerado, né? Não. Mas sabe o que acontece? Pode ser que zerou hoje alguém mais picado. A gente tem costume de zerar bem nas provas regionais. Na prova regional a gente zera mais fácil. Aqui parece que a exigência é maior. Na prova é a mesma. Mas se você muda para um juiz mais exigente, porque se for pegar um juiz muito exigente mesmo, é difícil zerar essa prova. Então depende muito do critério de julgamento de uma pessoa para outra. Agora o que eu acho importante é o juiz que foi escolhido, se ele for muito exigente, ele ser exigente com todas as pessoas. E eu vejo isso claramente, que não tem assim ele não facilita para um ou para outro. Ou seja, o critério que eu estou vendo na prova de maniabilidade, ele é muito exigente, mas é para todos. Ô Jean, você como veterinário, também um cara que vive disso, não tem também um pouco da influência da viagem? Tem animais que vieram de mais longe, está num clima diferente, solo diferente, barulho, gente? Muita. A influência é gritante. Principalmente o Paulinho e o André, que são do Nordeste, que fazem uma viagem já muito longa. Então eles também sentem isso. 60% a 70% das lesões de cavalo atleta na Europa são causadas pelo caminhão. Você imagina aqui no Brasil, que são estados ruins, estradas maravilhosas, né? Que vem de lá para cá, então tem uma influência significativa. Outra coisa, Belo Horizonte está a 1.000 metros de altura, tem um clima seco, desfavorável à troca de temperatura do cavalo. Então esse concurso de marcha na hora aí, principalmente de marcha picada, que começa às 7h30, pega de até meio-dia, 2 horas da tarde, são muito sacrificantes aqui para os cavalos. Então isso tudo influencia e muito. Outra coisa, o Parque da Gameleira, a festa linda, tá tudo maravilhoso, mas ele está muito justo, muito apertado para esse tanto de cavalo que tem aqui. Não é de borracha, né?
Então os animais vêm num sistema de treinamento fortíssimo e de uma hora para outra param tudo. Isso também causa certos problemas de... Mas isso não está escrito no regulamento como critério, ou tá? Não, Vocês levam em conta na subjetividade? não, absolutamente não. Isso aí não pode, não deve e não vai ser levado em consideração. Ali é em condição de igualdade, a gente tem que avaliar, isso é independente, o julgamento é comparativo e é avaliar o momento dos animais, o julgamento é comparativo entre eles. Pois é, rapaz, isso aqui é uma didática que a gente podia ficar aqui horas falando e comentando o que a gente está vendo na pista. Por exemplo, nesse momento já tem outra categoria já em curso, né? Pra gente poder... E tá indo todos os dias até por volta de 10, 10h15, 10h30 até. A concentração ela é muito grande e quando sai um resultado justifica toda a festa que a gente vê. Lá dentro, vocês que estão aqui fora, né? Lá dentro a emoção deve ser muito grande, né? Mesmo para quem julga, nossa, olha o que eu causei com uma decisão nossa, né? Uma coisa que a gente tem que salientar, pessoal que não conhece, porque esses cavalos que ganharam aqui, eles vão voltar a competir na final. Sábado. E o tempo de recuperação desses animais, que já é desgaste das fêmeas, é menor que dos machos, porque os machos já começaram na primeira semana. Então, o trabalho dos veterinários de recuperação dos animais para a final daqueles que ganharam é um trabalho de bastidor que é muito legal, mas é muito importante, sem o qual você não consegue chegar na final bem, não. Aí, Renata, já é pauta para os próximos programas. A recuperação dos animais que já ganharam o campeonato aqui, das categorias, em relação ao último dia. Aqueles que vão ter menos tempo para recuperação, o Jean vai ser bastante explorado. Aí ele vai fazer jus ao cachê dele, que hoje também ele não vai levar porque está sem uniforme, então realmente não vai ter. Aliás, o uniforme que eu quero agradecer... Eu tô boicotando o uniforme. Lá, eu morava em Vitória da Conquista, que eu morei durante 8 anos lá, eu era escoteiro, lá fui expulso da corte marcial porque eu não queria usar aquele uniformezinho. Então, meu pai foi chamado lá. É por isso que ele vai ficar sem a jaqueta do Net Marchador, que eu vou entrar no ar ainda essa semana. Eu tô falando aqui em público para ficar registrado que aquela lá tem dono já. Fernando, já obrigado mais uma vez pela sua participação. O Trilho da Marcha volta às 8 horas no netmarchador.com.br. Sucesso, viu, para vocês dois. Já tem, né? Toda a sorte do mundo para vocês. Obrigado pela participação. Parabéns pelo trabalho. Não é fácil, né? Deve ser mais difícil do que corrigir uma prova de matemática aqui dentro. Deus que me livre da prova de matemática, mas Deus que me livre mais ainda dessa prova aí. Parceiro, obrigado mais uma vez. 8 horas ele está de volta, com polêmica, com descontração, com o Net Marchador no ar pela internet. Então? Nós estamos com moral, porque vieram 2 árbitros top, né, do quadro AA. Aí Agradecer a associação e também a eles pela disponibilidade de estar aqui. Claro, a nossa produção executiva da Renata Marques, que está aqui dando um show de competência e de simpatia. Bom, você vai seguir agora com a programação normal do Canal do Boi. Infelizmente, você vai ficar uns minutos sem a 37ª Nacional do Manga Larga Marchador, mas a gente vai voltar ao vivo a qualquer momento com mais informações aqui do Parque da Gameleira, na capital nacional das Minas Gerais, aqui de Belo Horizonte. E a gente volta dentro do programa Agricultura BR, também do Mais Pecuária e ainda no Na Batida do Martelo. Fique com a gente, não sai daí não. 37ª Nacional do Manga Larga Marchador. Daniel de Paula para o SBA.